pouco da origem, acho que é uma boa forma. Eu gosto de trazer a origem por duas vertentes, sabe? Essa vertente oriental, que é quem é o ponto no mundo onde essa sabedoria foi materializada. Então essas as taças tibetanas, singing bowls, campanhas tibetanas, são basicamente a mesma coisa. Elas existem há mais de 5.000 anos, aproximadamente, ali entre Índia, China, Nepal, Tibete. E há 5.000 anos elas já eram usadas para esse propósito de harmonização, de reencontro do ser. E a gente não tem muito bem, não existe uma origem certa disso, de que local, nem o local especificamente claro de onde surgiu essa materialização, essas formas. São taças que são feitas com um certo desenho e com uma quantidade de metais que proporcionam esse som harmônico, que não é um som, não é um lá, não é um dó, por mais que elas tenham um som base, como uma corda de violão tem, basicamente só o som base, elas trabalham esses harmônicos, que é o que potencializa o reencontro do ser, né, que é o tema da nossa palestra. E eu gosto muito de trazer também o olhar indígena também, dos índios tupis aqui, da nossa origem também material mesmo, que também toda a linhagem que vem dessa raiz tupi, a forma de cura, de alinhamento do ser, ela vem através do canto, né? A linhagem de raiz tupi não usa nenhum tipo de medicina como a ayahuasca para reconexão. Não tenho absolutamente nada contra a ayahuasca, acho que mais uma medicina. Mas os índios tupis, eles usam o canto como uma forma de expansão de consciência e de alinhamento do ser. O canto e os instrumentos, né? Tambores, alguns instrumentos que são muito curiosos. Tem como se fosse um berrante, que é encontrado dentro das tribos da linhagem tupi. E na Austrália, como o primeiro instrumento realmente, que é o didgeridoo, o primeiro instrumento encontrado de conexão terapêutica mesmo. Então, há aproximadamente 5 anos, essas taças elas se encontraram comigo e eu encontrei com elas nesse encontro interior mesmo, e foi o tipo de encontro que, quando aconteceu, eu já estava dentro desse caminho terapêutico, e quando aconteceu esse encontro, eu realmente, é aquele tipo de coisa que acontece e aí a gente percebe que não precisa fazer muita coisa na vida, é só deixar as coisas virem e dizer sim. Encontrar esses sim internos e simplesmente dizer, intencionar, né? E aí foram as primeiras formações que eu fiz, depois fiz esse aprofundamento na música orgânica, na cultura indígena também, nessa cura que está mais próxima aqui da nossa cultura. E vem usando isso dentro de trabalhos individuais, dentro de um trabalho terapêutico, de um percurso terapêutico, e em trabalhos em grupo também, em workshops, numa junção de yoga e som. A gente tem até aqui entre os convidados e os participantes uma pessoa que passou bastante tempo fazendo terapia comigo, e uma outra que sábado passado foi no yoga e som. E a gente estava conversando um pouquinho lá fora sobre isso, sobre a potência, o que é fazer o yoga e o que é fazer, a Márcia que está aqui, eu tô te usando, tá, Márcia? Ela estava comentando, caramba, eu cheguei em casa e eu dormi um sono, até o dia seguinte eu relaxei mesmo e eu não briguei, porque tem coisas que a gente vai, eventualmente não se entrega tanto, e a potência do som é essa, de uma ativação de um lugar de entrega nosso mesmo. A nossa mente, que geralmente está acostumada a ser o chefe, ela, de uma forma muito natural, ela vai para um lugar onde ela é muito harmônica, que é a de servidora, assim. Para comandar ela é horrível. Ela faz a gente criar confusões e entrar em dúvidas, assim, quando a gente tem certezas dentro de nós, assim, né? A gente tem sempre certezas.
quando a gente faz a escolha e depois que passa desse momento, a gente olha para trás e fala, cara, já estava feita a escolha, eu já tinha. E o som proporciona isso. Acredito que cada terapia fala com um nível da consciência, mas esse é um trabalho, deixa eu não dizer que, cara, que eu acho o mais sensacional de todos, porque eu acho, apesar de entender que cada terapia fala com um nível de consciência, mas para quem de verdade está aberto para coisas novas, como, né, a gente estava conversando, e Márcio estava comentando, eu vi um vídeo que foi feito da terapia do som, mas é difícil imaginar, aquilo vai funcionar mesmo? Aquele negócio vai realmente trazer aquilo que você está falando? Então, mas é um trabalho que, como ele proporciona esse espaço onde a mente ela sai do comando para observar um pouco mais e perceber, beleza, qual que é o comando interno que de verdade está acontecendo aqui, e procurar atender aquele comando, por mais que a gente tenha muitas resistências, assim, acaba sendo um trabalho que eu não tenho nenhuma perspectiva, por exemplo, de ficar anos com alguém fazendo um trabalho de terapia, porque ele acaba acelerando um pouco, porque coloca realmente a mente num lugar passivo, amplia o olhar. Então tem dois caminhos que acontecem nesse processo. O primeiro, o som ele é muito bom para fazer um desbloqueio energético nos sistemas, nos nossos sistemas, e com esse desbloqueio a gente já vai enxergar o mundo de uma outra forma. E aí, na volta desse processo, nos encontros semanais, às vezes quinzenais, mensais, a pessoa está com elementos a partir desse novo olhar, e ela começa a ir experimentando realmente esse espaço de presença mesmo, onde a gente sai dessa normose de estar sempre tentando prever o imprevisível, tentando fazer do que é impermanente permanente, gastando muita energia com isso, para ocupar um lugar realmente onde a gente está sendo estimulado e interagindo assim, com a vida, né? E aí a física quântica ajuda um pouco, né? Essa mecânica quântica, que são os cientistas revolucionários que, nessa tentativa de entender absolutamente tudo, chegaram no último pedacinho possível para ser visto, e entenderam que o que a gente vê como matéria, como essa parede, como esse chão, ele também é onda, dependendo de quem está vendo, né? E dependendo do olhar que se tem sobre aquilo. Então, nós somos muitos, né? Nós temos um universo dentro. Se é a mente, provavelmente a mente ela busca as referências do passado, ela busca a nossa educação. Alguém que chegou pra gente e falou assim, olha, isso aqui realmente é uma parede. E a parede você não passa nela, você para aqui. E ela delimita um espaço. Se a gente consegue ver isso como energia, talvez daqui a uns anos a gente vai estar passando aqui, assim, porque energeticamente tudo é possível. Só que talvez a gente viva numa estrutura onde existam paredes e pilastras e teto, e isso sustenta uma outra coisa, porque a gente está educado assim, né? Eu estava conversando também, estou ouvindo vários elementos da nossa conversa aqui. Eu acabei de voltar em outubro de um período que eu passei 1 ano e meio fora viajando. E aí eu estava também conversando com eles, aí a Márcia estava falando, cara, é emocionante ver isso, porque não é uma coisa que a gente vê no dia a dia, assim, a gente tá acostumado, porque eu estava falando de umas mágicas que aconteceram nessa viagem, porque se tudo tivesse sido como eu planejei, tinha dado tudo errado, assim, tudo absolutamente errado. Só deu muito certo, porque realmente tinha um espaço de entrega e a gente ia percebendo essa magia. Bernardo, isso falta ou tem? Falta. Tá. Então, essa entrega, né, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente já está realmente vivendo aquela realidade. É o que essa física quântica chega. Quando a gente fala em som, a gente pode estar... som e energia a gente pode colocar como iguais, assim, para simplificar a história. Se a gente vê o mundo de uma forma e acredita que o mundo é esse, e isso acontece gerado pela mente, cara, a gente vai viver esse mundo de verdade. Então, e aí depois a gente vai falar, eu sabia que era assim. Eu sabia porque eu já tinha criado de verdade.
Você já estava mandando essas ondas para o mundo respondeu da forma com que você estava falando. Você já mandou a sua música, o seu som para o mundo respondeu na mesma frequência, que é a forma que a gente mede o som, é a vibração, né? Então, e é muito difícil, a gente não aprendeu isso na escola, né? A gente não teve uma professora que falou assim, então, voa, né? Você pode voar, você é energia também, né? A gente vive isso, mas tem uma inteligência também. O que eu gosto de ver Deus como a soma dos nossos sons, assim. A gente tem algum propósito para a gente ser assim também e tem um outro para a gente também conseguir transcender isso, né? Acho que não transgredir, não acredito muito nos embates forçados, onde a gente tem sempre dois lados e a gente não consegue se ver do outro lado, mas eu acredito muito nessa transcendência onde a gente olha o outro e fala assim, caramba, a gente ouve o som do outro, ouve essa potência do outro e consegue, beleza. Quando a gente sai desse pessoal, né, do nosso personagem, a gente consegue ouvir a essência do outro, que é o princípio da inteligência, você conseguir ler nas entrelinhas, né, e além daquilo que está sendo apresentado para você, para o seu ego principalmente, né. E aí tem essas mágicas, assim, eu queria trazer um exemplo primeiro para garantir que eu vou conseguir falar sobre ele, que é o mais forte que eu já vivi dentro desse processo terapêutico. Eu atendo uma pessoa que, inclusive, é psicóloga, é uma pessoa muito interessante, muito inteligente, com muito conteúdo, assim. E a mãe dela estava há 2 semanas no hospital com uma fissura no cérebro, e com essa fissura tinha gerado um gotejamento de sangue no cérebro, uma fissura no crânio, na verdade. E esse sangue no cérebro já tinha trazido alguns prejuízos à saúde dela. Ela já estava na UTI e a primeira formação de som que eu fiz foi com uma professora alemã e ela, na formatura, assim, ela chegou para mim, aquela coisa que a pessoa fala assim do nada, e falou, você vai ajudar as pessoas a morrerem. Eu falei, que você tá louca, cara, como assim? Mas eu falei, você tá louca, mas o meu coração sentiu em algum lugar aquilo e é uma coisa que eu ainda estou tentando ajustar, inclusive na minha vida. Mas quando eu encontrei com essa pessoa, né, e ela me falou da mãe dela, dessa história, eu lembrei daquilo, eu falei, olha, eu tô aí, se você quiser eu carrego um pouco eu vivo carregando as coisas quando eu não estou atendendo na minha sala e eu carrego um pouco e vou lá no hospital e a gente faz um trabalho, não tem problema nenhum. E parte desse, né, ela já tinha basicamente a previsão de vida dela era de mais 3, 4 dias. E essa pessoa que eu atendo, ela já estava assim, cara, ela estava 2 semanas dormindo no hospital, vendo o sofrimento da mãe, teve que fazer uma cirurgia para fazer um buraco no cérebro, tirar o sangue, porque fazer esse escoamento e era muito doloroso essa intervenção. E aí quando eu entrei ali, eu tenho umas memórias assim de família, de avô morrendo, de bisavó morrendo, de esse lugar pesado do hospital. Mas é isso, de alguma forma eu não fui acreditando nisso, eu entrei naquela UTI ali, parecia que tinha umas 20 mãos atrás de mim, assim, me empurrando. E ainda cheguei junto com o médico dela, assim, ele me deu uma zoada, eu percebi assim, né, chegando numa UTI com taças tibetanas e tal, ele falou assim, cara, beleza. E aí eu falei ali um ambiente completamente hostil, aparentemente, dentro do conceito do que é hostil, com muito barulho e tal, mas eu não estava nem um pouco conectado àquilo ali. Tinha alguma coisa acontecendo diferente. E o fato dela ter tido esse prejuízo cerebral deixou ela num estado realmente mental muito adormecido. Ela estava ali com o olho aberto, mas o lugar de ego, esse lugar do controle que a gente tem muito, não estava muito ali, né? E eu acho que por isso que aconteceu uma magia muito grande, assim. Então a gente fez um trabalho, foi um dos trabalhos mais simples que eu fiz, e talvez curtos, assim, a gente ficou por meia hora fazendo um trabalho ali com ela. E depois, 2 dias depois, essa minha amiga me ligou e falou assim, cara, você tem que ir para a universidade, você precisa, tipo, estudar isso, assim, você precisa provar essas coisas e tal. Que é um pouco do que o Instituto de Oncologia da UFRJ está fazendo, percebendo que células cancerígenas estão reagindo à Quinta Sinfonia de Beethoven, colocando essa potência do som para ir para um lugar, né? Pega só a célula,
que tá com problema, não tem mente, não tem ego, cara, ela responde, porque ali tem muita beleza, tem muita potência, né? Então, eu fiz o trabalho e ela falou, cara, minha mãe tá voltando para casa e tá viva até hoje. Elas estão se batendo um monte, que elas têm um monte de questões, assim, não era a hora dela ir mesmo. Mas aquele dia eu tive a clareza do que eu já vinha acompanhando no processo terapêutico ali, nas salas onde as pessoas perdem a noção de tempo e espaço, elas não sabem para onde elas foram, elas realmente sentem que uma parte delas simplesmente adormece mesmo e descansa por um tempo. E todos nós, isso a gente pode comparar muito com o lugar do nosso sono quando a gente não sonha. Quando a gente está num sono sem sonho, o mundo está aí, os nossos problemas continuam os mesmos, ninguém resolveu nada. Mas não tem nem... o nosso eu que se preocupa não está mais ali. Então, a gente ainda está ali, mas quem se preocupa não está ali. Então, na verdade, quem somos nós de verdade, sabe? Quem é o primeiro, antes desses personagens, desses nomes, dessas histórias? Quem somos nós de verdade, assim? Porque é nesse lugar que eu vejo a potência do som, do meu trabalho, assim, e no trabalho de outras pessoas que também trabalham com som, é você conseguir realmente acessar um lugar onde é pura potência mesmo, e deixar isso mais próximo. A gente tem os nossos ideais, né, esses personagens que a gente cria. Na verdade, esses personagens a gente nem se permite sentir, né? Se eu tiver com uma vontade de chorar aqui, eu vou ter mais dificuldade de chorar, talvez, aqui na frente de todos vocês, se eu me emocionar de alguma forma, porque a gente ainda não aceita nem aquilo que a gente sente. Se a gente sente raiva, se o nosso corpo, se o nosso sistema foi feito para sentir raiva, para chorar, para sofrer, tem uma função nisso de autorregulação, tem uma função na autoobservação, e a gente ainda está num lugar que isso é um elemento estranho dentro de nós, assim, a gente não quer sentir aquilo, depois que a gente está sentindo, a gente quer que passe, e a gente não se conhece de verdade. Quem é esse que está sentindo isso aqui? Onde é que está isso, assim, sabe? Então a potência que eu vejo nesse trabalho, primeiro, é dessa autoaceitação, porque quando a gente aceita as coisas que a gente tem, inclusive as questões que a gente tem, as dificuldades, e a gente para de olhar essas dificuldades como fora de nós, a gente começa a tocar uma outra música, assim, a gente começa a fazer um outro som, porque a gente se apropria também, se aproxima de um lugar da resolução daquilo. Ninguém nasceu para viver no caos, no desespero, em puro sofrimento, assim. Isso tem uma função na nossa vida, assim, e a gente tem uma potência. Todos aqui tenho certeza que já viveram momentos em que não tinha futuro, não tinha passado, não tinha absolutamente nada, só tinha aquele momento, assim, de pura alegria ou de puro sofrimento, ou de pura dor, mas só tinha aquele momento ali. E é isso, as coisas passam, né? Tudo absolutamente passa. Então, o espaço do som, da potência também que eu percebo, que eu venho acompanhando, é essa fonte que a gente, nas sessões e depois na própria vida, a pessoa consegue... O objetivo é que ela consiga fazer esse caminho, que ela não precise de verdade acordar e fazer para a vida inteira sessões de som. Se ela quiser, é maravilha. Tipo, eu entro em contato com isso todo dia, porque eu atendo todo dia e eu estou ali na sala. Às vezes eu tenho uns espaços de tempo entre um atendimento e outro. Eu deito ali na maca, esses sons que a gente tocou aqui, que continuam fluindo por aqui. Cara, eu deito ali, eu tenho uns relaxamentos assim, cara, que são maravilhosos, assim. Então, tem essa perspectiva de acessar essas potências internas e depois ir alimentando a mente desse lugar. Olha, tem isso aqui, tem mais aquilo ali, e trazendo para o consciente para que aquilo, nos momentos das escolhas, a pessoa consiga de verdade ir pelo menos próximo disso, porque só da gente se aproximar desse espaço presente, a gente já se torna muito potente, assim, a gente já se reconhece quem de verdade está aqui, por que eu estou vendo o problema aqui, sabe? Por que eu estou interpretando dessa forma? E a gente começa a distinguir esses dois eus, assim, né? O eu sou o Arthur, que tem a história, que é filho da Uli com o André e que teve esse trauma aqui, não sei. E tem um outro que está ali, cara, que isso tudo simplesmente faz parte. A própria dor, dentro da própria dor está a própria cura, dentro dessas dualidades do certo e do errado, do bom e do mal. Essa presença, assim. Então, o som, e isso, para quem nunca fez, ou quem não estava aqui na sala enquanto eu estava tocando,
é aquele momento em que você bota uma música, né, e bota no aleatório lá, e de repente entra aquela música ali, cara, que você não escutava há um tempo, e aí você para, assim, você arrepia, você parece estar dentro do... onde tudo, você entende tudo, assim, mas você não entende absolutamente nada. Se alguém te perguntar, você fala, não sei explicar, mas eu entendo tudo. Aí você tenta repetir aquela música, você não vai sentir a mesma coisa. Porque já é a mente tentando criar a historinha de novo, assim, mas a história é a história, assim, sabe? E aí passa aquela música que a gente já escutou muitas vezes, aí vem ela, aí a gente quer controlar até o aleatório das músicas, né? Não, essa não. Pô, tira do aleatório, bota nas que você quer, né? Então, o que eu venho trazer para vocês, assim, a gente vai abrir agora para pergunta, é esse lugar mesmo, assim, que eu venho acompanhando, da potência que o som traz em despertar a nossa verdade, assim, sabe? A despertar a verdade que existe no nosso coração, e aí realmente muda tudo, assim. E essa magia, a gente começa a materializar verdadeiramente o que é possível no nível energético, assim. E sem precisar ficar gritando aos quatro cantos do mundo, a todos os povos, que você é uma pessoa incrível porque fez aquilo. O ego já se apropriou da história, assim. Todo mundo é possível, todo mundo é capaz de viver uma vida mágica, fantástica, maravilhosa, e a potência do som que eu vejo é para esse reencontro, assim, sabe? Para esse reencontro, para essa volta para casa, onde a gente realmente se sente à vontade. A gente vai para o silêncio, né? Tem uma música do Lulu Santos que fala: não existiria som se não houvesse o silêncio, né? Que é linda essa música. Que fala que nada fala, nenhuma palavra consegue realmente expressar esse lugar da verdade, assim. E esse silêncio, quando a gente consegue encontrar ele dentro da gente, ele é tão potente que a gente pode estar realmente no meio do caos, que a gente se sente em silêncio, como aconteceu lá nesse hospital. Ou, ao contrário, quando a gente também não está silenciado dentro de nós, quando a gente não consegue encontrar, a gente pode estar no lugar mais silencioso do mundo. Eu também experienciei isso num templo lá na Índia, o lugar mais silencioso do mundo. Eu estava lá e falei, cara, e aí você não tem nem quem culpar, assim, porque tá tudo silencioso demais, é maravilhoso. Se você quiser mais almofada para sentar, tem, você fica confortável. E em ebulição, não conseguia parar de pensar, então tá tudo aqui, tudo parte daqui, na verdade. Está tudo ali também, mas não existe essa diferença. O som vem para trazer isso, que essas ondinhas assim, a gente se fala antes da fala, né? A gente, quando a gente se encontra, às vezes a gente encontra uma pessoa que a gente vê todo dia, a gente encontra naquele dia e fala, caramba, tá estranho aqui, não sabe nem porquê, mas a gente já está se conversando ali. Então, o que eu vejo na potência do som é essa afinação do ser, assim, se encontra, esse transbordar da verdade. É isso.